Olá pessoal, boa noite, como é que estão? Pessoal, o tema do vídeo de hoje é os psicanalistas também amam. Porque afinal de contas os psicanalistas estão sempre falando de amor, né? Mas de uma maneira muito teórica, muito distante. A psicanálise, Freud já dizia, como uma forma de recuperar a capacidade de amar, né? Mas os psicanalistas também amam. E de alguma maneira a gente precisa, quando a gente vai cuidar de alguém, atender alguém, a gente precisa de alguma maneira se conectar com os nossos pacientes. E sim, essa conexão emocional é uma forma de amor, né? Amor no sentido amplo, né? Eu fiz uma brincadeira, um trocadilho aí com o tema na verdade o título daquele filme, né? Os brutos também amam, né? Justamente porque às vezes os psicanalistas eles se colocam numa espécie de posição êxtima, né? De uma posição assim distante afetivamente, como não me toque, desafetada, né? E na verdade, se eles estão desafetados a ponto de não sentirem, né, nada com os seus pacientes, né, serem indiferentes, neutros, distantes, há algo ali na relação terapêutica que não está bem, né? Então eu tenho falado disso bastante aqui no canal, né, no espaço paixanalítico, enfim, dessa psicanálise apaixonada, sendo a psicanálise uma forma de arte, portanto ela demanda a presença pulsional e libidinal do analista. Eu tenho falado da libido analítica, que é justamente essa energia que o psicanalista precisa ter para conduzir um tratamento, para conduzir uma análise, né? Bom, esse tema do psicanalista como uma espécie de agente do amor, né, nesse sentido, claro que não é o amor no sentido sexual, pornográfico, né, daquela paixão entre, vamos dizer assim, dois enamorados, não é esse tipo de amor, né, mas é um amor no sentido de um cuidado, né, de um carinho com o outro. O Freud ele já nos alertava sobre o furor curandis, né, o furor sanandis. O que seria esse furor curandis, né, que poderia atropelar o tratamento? Ele seria uma forma, digamos assim, obsessiva de amor, né? Ou seja, eu preciso ajudar, eu preciso curar rápido, eu preciso transformar essa vida numa outra coisa, né? Essa pessoa que está diante de mim. Então, qual que é o pressuposto que está no furor sanandis? O amor, né? O cuidado pelo outro, o fato do analista se importar com as dores daquele que está lhe procurando, né? Mas seria um atropelo, um excesso, né? Então, quando Freud se dá conta da existência de um furor curandis ou furor sanandis, né? Enfim, que quer sanar logo, ele está se dando conta que o analista é um ser passional. Então, de alguma maneira, me parece que a análise, assim como o Fordá, né, as presenças e ausências, ela não pode ser nem um excesso, né, de amor, tanto assim, principalmente por parte do analista, evidentemente, e nem uma ausência, ou seja, um analista asséptico, distante e desafetado com cara de múmia, de paisagem, que se veste sempre de preto, cinza ou marrom, para pegar uma espécie de clichê. Não, ele precisa comparecer quando for necessário e justamente quando não for, quando o analisando, o paciente, como vocês quiserem chamar, estiver num processo de florescimento, aí sim a sua presença já não é tão importante. Então é como se fosse, mais no sentido de contemplar e vislumbrar aquele crescimento, aquela árvore, né? Aquela planta que está germinando, né? Então tem plantas que germinam sozinhas, de uma maneira mais ou menos natural, tem outras que precisam de um empurrãozinho e tem outras que precisam de um papel mais ativo do outro, seja o jardineiro ou seja o analista. E aí que entra a carga libidinal, o teor energético de uma análise, né? Eu já tenho percebido, enfim, que está circulando aí no Instagram atividades ou eventos que dizem
taxativamente que a psicanálise não é a cura pelo amor, né? Então por isso que eu tô gravando esse vídeo, que é uma resposta, né, que eu imagino, né, não só aos meus vídeos necessariamente, mas digamos, que são pessoas que me seguem no Instagram, eu sigo essas pessoas, então eu imagino que algo dos vídeos possa estar circulando ou através da palavra de outras pessoas. Então, como tem gente que está precisando afirmar que a psicanálise não é a cura pelo amor, eu estou reafirmando, ampliando, dizendo que sim, ela é, mas com ressalvas, tendo em vista que não se trata de um casal, né? Mas se trata de uma dupla analítica que pode ajudar a florescer alguma coisa. Vou dar um testemunho meu de como eu vejo isso de uma forma mais profunda. Uma certa época eu trabalhei num hospital e era responsável por interconsultas de psicologia. E tinha um rapaz que estava já há uns 2 ou 3 anos internado. Ele tinha se tornado tetraplégico em função de um acidente. E ele estava, né, no leito, né, enfim, não aderia ao tratamento respiratório, à fisioterapia respiratória, e ninguém sabia por quanto tempo ele ia ficar. Ele tinha que se esforçar para participar do tratamento e poder ter uma capacidade de respiração autônoma para ele poder, enfim, andar, assim, sair do leito, né? Vamos dizer assim, que ele não precisasse tanto de ventilação mecânica. Não sei agora me recordar de aspectos, né, de detalhes técnicos do caso, mas precisava de um engajamento desse paciente no tratamento, mas precisava de um engajamento da equipe do hospital e da família para que eles acreditassem que ele pudesse sair dali. Justamente eu me incomodei com aquela situação, com aquela condição passiva em que ele se encontrava, e comecei a organizar saídas pelo hospital com cadeira de rodas e tal, animando ele a sair do leito. Ele já estava esse tempo todo, acho que 2 ou 3 anos, deitado no leito, vendo televisão o dia todo. E aí, a partir dessa mobilização minha, desse incômodo meu, de eu ter tomado partido emocional, né, pulsional daquela situação, ele começou a se mobilizar para aderir mais ao tratamento da fisioterapia respiratória, e depois de um tempo ele acabou tendo alta. Eu fiz um trabalho com a família, eles também se engajaram para criar uma estrutura de home care na casa deles, enfim. E ele acabou tendo alta. Então, o que esse exemplo traz à tona, né, para mim? Que sim, eu me preocupava de ver alguém ali naquela situação. Eu era o psicólogo responsável, né? Então alguma coisa eu precisava fazer, além de ficar, digamos assim, olhando para a cara dele e perguntar se ele tinha alguma coisa para me falar, né? Então a psicanálise não é só uma talking cure, né? A cura pela palavra. Ela precisa de um engajamento pulsional, principalmente em situações em que há um comprometimento da vitalidade de quem está ali pedindo a sua ajuda, ou mesmo não está pedindo, mas enfim, acabou atravessando a sua vida, o seu caminho. Então é sua responsabilidade poder lutar pelo outro. E muitas pessoas saem da depressão assim. Eu diria que, via de regra, a saída da depressão não é só uma espécie de decorrente de uma decifração de sintomas recalcados da infância dentro de uma perspectiva freudiana clássica, como a gente poderia dizer, mas ela depende desse analista que vai lá adubar o terreno para fertilizar algo novo, no sentido de um devir, né? Uma outra situação de uma paciente que operou, enfim, estava se sentindo muito mal e tal, disse que estava envergonhada, enfim, por uma série de motivos, não conseguia nem falar comigo, estava até com vergonha de mim. E aí eu ofereço, por exemplo, espaço para ela me mandar áudio, digo que a gente poderia conversar por telefone, para ela continuar, então, já que ela estava me dizendo isso por WhatsApp, por escrito, para que ela falasse então por escrito, ou seja, e aí ela pega e me diz
que ela gostaria de ser um terço, né, do analista que eu sou. Eu falei, mas por que você não poderia ser o dobro? Enfim, brincadeiras não à parte, a brincadeira faz parte disso tudo, né? Mas estou mostrando assim o quanto uma pessoa que está prostrada, debilitada emocionalmente, você precisa ir usando todas as ferramentas e criando ferramentas possíveis novas para atingir o campo emocional dessas pessoas, né? Então isso sim eu chamo de amor. É uma participação ativa, o analista que se importa com o outro, a ética do cuidado, são facetas do amor. Quem quiser chamar isso de outra coisa, que chame. Quem achar que isso não é psicanálise, pode achar que não é. Mas enfim, como eu digo para vocês, dentro da minha experiência de vida, com tantas análises diferentes, o que eu percebi é que os limites do tratamento se dão justamente ali onde o analista não comparece com a sua pulsão. Ali onde comparece a mudança, a transformação. Então é isso aí, pessoal. Os psicanalistas também amam, fazendo uma paródia com aquele filme Os Brutos Também Amam, né? Vamos deixar essa brutalidade, esse narcisismo, essa hierarquia, essa distância com os pacientes de lado, que tanto permeia a psicanálise até hoje, não só a freudiana, a lacaniana, mas todas elas a gente tem um ranço burocrático, né? Uma certa expectativa de um status quo do que o analista deveria fazer ou como ele deveria se comportar. Vamos quebrar esses tabus aí. Um grande abraço e boa noite para vocês. Tchau, tchau.